E aí, se você tá nesse vídeo é porque provavelmente seu cenário, seu objeto tá com muito triângulo, né? E tá pensando em diminuir um pouquinho esses valores com o uso do LOD, certo? Então beleza, eu vou te ensinar algumas coisas legais que dá pra gente otimizar com o LOD sem ser necessariamente os triângulos do seu cenário. Então bora pro vídeo? Antes de começar, queria que você depois desse uma olhadinha na descrição desse vídeo, que vai ter o link para um post do meu site, da Six Sites, e lá vai ter exatamente o que eu estou explicando aqui, mas escrito com um pouquinho mais de detalhes, algo um pouco mais técnico, e no final também tem como você configurar um LOD, e entendendo também como funciona as características do Level of Detail dentro da Unreal Engine, e lá eu mostro algumas imagens da Unreal Engine 4 e aqui eu vou estar usando a UE5, mas basicamente é a mesma coisa, beleza? Então vamos lá, vamos começar. Então uma apresentação um pouco mais formal, LOD significa Level of Detail, ou algo como nível de detalhes em português. Você vai usar bastante isso, você vai ver bastante, e em alguns momentos você vai ver essa sigla acompanhada de alguma outra, como H ou algo do gênero, mas deixo isso para outro vídeo. E como é que funciona esse LOD ou esse LOD? Basicamente na UE4 existe o LOD 0, que nada mais é do que seu objeto original. Então se você tem um cubo de, sei lá, por algum motivo 50 mil triângulos, seu LOD 0 é de 50 mil tris. E aí você pode ir criando alguns níveis de detalhamentos desse objeto, né? Só que esse nível de detalhamento são sempre inferiores ao LOD 0. Então vamos para o nosso LOD 1. O LOD 1, basicamente, você poderia, né, vamos dizer assim, de forma automática, que vem padronizado da Unreal, quando você começar a adicionar novos níveis de LOD, seriam novas camadas, vamos dizer assim, automaticamente a UE4, quando você usa a função automática de criação de LOD lá dentro do motor, você terá uma redução de 50% para cada nível que você cria, ok? Então, sem entrar em muitos detalhes aqui, só conversando, vamos para o UE5. Primeiro a gente precisa de um objeto, então que tal esse? Vamos lá. Eu vou estar usando esse cenário aqui só de exemplo, tá? E novamente, o que eu configurar aqui na E4 é a mesma coisa. Vamos abrir nosso objeto aqui. A gente pode abrir com Ctrl E, tá? É um atalho que você abre o objeto selecionado e aqui tá ele. Aqui nessa aba lateral, eu vou estar inicialmente aqui ocultando esse material slot aqui e deixando só essas abinhas visíveis, que vai ser basicamente as principais que a gente vai usar, tá? Essa aqui é a LOD Settings também. Esse é o nosso LOD 0, ok? Se você vier aqui em LOD Group, você pode selecionar alguns padrões que a Unreal determina. Então, geralmente eu uso Small Prop. Ela vai fazer uma pergunta aqui, você vai aceitar, normal. Ela vai carregar, que ela está criando os níveis de LOD que você pediu. Feito isso, você vai notar que aqui em números de LOD, agora tem 4, tá? Que são os níveis que você acabou de criar. Você pode acessar eles individualmente, clicando aqui em LOD alto. E aí você pode clicar e visualizar, forçar a visualização na posição da câmera que você tá. Aí, ó, aqui a gente está visualizando o nível 3. Você pode ver aqui, ó, triângulos 1497 e o 0, que é o nosso base, 11.900. Se eu colocar alto, ele vai para o 1, que é a distância que eu tô do nosso objeto. Então, se eu me distanciar, a gente pode perceber aqui que ele vai mostrar o nível do LOD que eu estou visualizando, o screen size, que é a forma que ele determina para substituir o nível da malha, né, de LOD. Então aqui a gente está no nosso último LOD, nível 3, 1497. Conforme a gente se aproxima, ele vai aumentando a contagem de triângulos e diminuindo os LODs, beleza? Mas não é dessa forma que eu quero te ensinar a usar LOD. A gente vai usar o LOD automático da UE4, mas um pouquinho personalizado, beleza? Então eu vou zerar aqui, vou jogar 0 ou 1 e dar Apply. Ele vai apagar todas as LODs que eu tinha. E vamos fazer o seguinte: você pode vir aqui em número de LODs e definir 4. Tá? Você vai assim, mas 4 ali mostra LOD 3. A UE4 considera a quantidade de LODs incluindo o 0. Então é 0, 1, 2, 3. Aqui a gente já tem 4 LODs. Entendeu a ideia? Então beleza. A gente vai definir 4 e dar o Apply para a gente ter 3 LODs além do 0. Beleza? Já configurou aqui. Essa opção Auto Compute LOD Distance estava habilitada. Então o que ele fez? Ele já conseguiu setar, igual aquela outra opção, uma distância para cada LOD ficar visível. Mas a gente vai desmarcar isso daqui. E novamente aqui, ó, vamos por ordem aqui. Você vai desmarcar essa opção
e aí sim definir 4, ok? Mas antes, a gente vai fazer uma outra pré-configuração para isso aqui funcionar de forma melhor ainda. Em materiais, isso aqui funciona bem para objetos que tem muitos materiais, que é até um dos objetos que eu mostro nesse post lá no site, que é um veículo com diversos materiais, e lá funciona bem, funciona muito bem. Para esse aqui que tem 2 vai funcionar, mas não vai ter tanta diferença assim, tá? Que é o seguinte, na Unreal existem os triângulos, né, que pesam, logicamente, se excessivos, mas ela tem uma outra conta que ela faz, que é com base na quantidade de chamadas, né, que a cena da Unreal calcula para ela ser renderizada, tá? Essas chamadas vêm de várias coisas que eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas uma delas que faz ela ficar pesada é a quantidade de materiais usados em cena. E essa quantidade de materiais usados em cena, logicamente, vem de onde? Dos objetos. E esses objetos computam chamadas a partir da quantidade de material que tem neles, levando em conta a quantidade e a sombra. Então nesse nosso objeto aqui, ele tem 2 slots de material, certo? Se ele tem 2 slots de material, 0 seria impossível, senão não teria nem objeto. Então ele sempre tem 1. Como ele sempre tem 1, o objeto gera uma chamada. Se ele emite sombra, 2 chamadas, certo? Se eu tenho mais um material, ele vai gerar mais uma sombra. Se esse material gera mais uma chamada, se esse material gera sombra, ele gera mais uma chamada. Então é uma chamada para a existência do material e uma chamada para a sombra daquele material, tá? E assim todos os objetos funcionam dessa forma. Então, pensa comigo. Se eu tiver detalhes naquele objeto que um único material gera uma sombra de objetos pequenos, né? Vamos olhar aqui, ó. Se eu clicar nesse highlight, ele vai destacar para mim o objeto, né? A parte do objeto que o material está sendo usado, ou o isolate, que é até melhor. A gente consegue ver só o objeto que esse material está sendo, né, só a parte da geometria que o material está sendo usado. Nesse caso aqui, a gente consegue ver que se esse objeto aqui só pega esse detalhezinho, certo? A base aqui e esse. Pensa comigo, essa sombra dificilmente vai ficar visível enquanto você joga, porque ela tá meio que escondida dentro desse daqui, né? Ela tá, esse daqui gera a silhueta da sombra e não esse, vamos pensar assim. Então se eu sumir com essa sombra aqui, dificilmente você vai perceber alguma diferença. Então vamos fazer um teste. Vai vir aqui e Cast Shadow. Ó, a gente pode ver que aqui ele ficou bem marcado por conta dele estar visível aqui, né? Aí, ó. Mas como isso aqui é só um exemplo, vamos continuar como se isso aqui não estivesse atrapalhando. Ou mesmo que isso aqui não seja significante pro seu projeto, poderia até funcionar muito bem assim. Então vamos lá. O que é importante? Você vai listar ali, né? Você vai ver testando, igual a gente fez aqui, ó. Tira a sombra, coloca a sombra, visualiza só no isolate aqui para poder ver só quem é o objeto e tudo mais. E a gente vai desmarcar os slots de material que não vão precisar de sombra. Isso vai fazer com que a gente ganhe, né, uma chamada para cada material. Então, por exemplo, um objeto que tenha 15 materiais, slots de materiais, e vamos supor que 5 eu posso arrancar a sombra, teremos 5 chamadas a menos para esse objeto em cena, certo? Então, definido aqui, a gente não vai ter a sombra no Section 1, que é o slot 1 de material, né? A gente pode até observar esse slot aqui, aí, o objeto aqui também, só que você só consegue fazer essa modificação de sombra no LOD, na configuração aqui embaixo do LOD, ok? E agora a gente vai fazer o seguinte, agora que a gente já tem o LOD 0, que é o base, pré-configurado da forma que a gente quer que todos os LODs se comportem, ou pelo menos que eles se comportem com base dessa forma, que o slot 1 de material fique sem sombra, agora a gente vem aqui e cria nosso LOD, tá? A gente vai definir 4, como já estava aqui, 4, arrancar aqui esse Auto Compute LOD Distance, porque a gente vai configurar manualmente a distância, e dar Apply. Com isso feito, a gente pode visualizar os LODs, né, se aproximando ou tomando distância do nosso objeto, né, conforme a gente vê aqui, ou selecionando individualmente, forçando a visualização. Mas existe uma forma que me agrada mais, aí vai de cada um. Se você vier aqui em esse LOD Picker e colocar aqui, ó, Custom, você consegue configurar todos os LODs aqui, ó, eles ficam todos visíveis. LOD 1, 2, 3.
eles já mostram a quantidade de triângulos e vértices de cada um deles, mostram a distância que cada um deles está sendo exibida em tela, né, que esse screen size teoricamente distância, e já coloca aqui o screen size para você configurar. Então isso que é o legal, tá? E você tem a opção também de remover esse LOD caso você não queira. E clicando aqui em Section, a gente vai ver do LOD 1 que ó, tá sem sombra. O LOD 2 tá sem sombra e o LOD 3 também está sem sombra. E aqui, antes da gente configurar a distância, que daí a gente vai ali no mapa para poder testar isso, eu vou fazer uma outra pré-configuração que é a seguinte. O LOD3, geralmente, ele tem que estar a uma distância ali considerável para que o personagem já não veja tantos detalhes e você possa reduzir bastante os triângulos desse objeto, né? Então, como você está reduzindo a quantidade de triângulos, o interessante também, né, como a ideia é sempre otimizar aqui, você reduzir ainda mais a quantidade de chamadas. E uma forma que você pode fazer isso é removendo o Cast Shadow de todos os materiais, ou ao menos deixando apenas um ou dois daquele material que compõe toda a silhueta do objeto, se for necessário, um objeto grande, por exemplo, se for necessário ele sempre ter sombra, tá? No nosso caso, como seria um objeto pequeno, vamos supor, que seria insignificante ali para sombra de toda a composição de cena, a gente vai desmarcar somente no último LOD, só no LOD 3, ó, vai desmarcar todas as sombras. Aí a gente pode ver aqui na nossa cena que ele tá com sombra, mas é porque a gente está visualizando o LOD 2, tá? Então a gente pode tomar uma distância aqui, ó, até ele sumir. Porém, ele não tem distância de screen size, então ele dificilmente vai sumir. A gente tem que colocar manualmente aqui, ó. A gente visualiza aqui, LOD 3, 2, 1 e 0. Agora vem a parte de configurar a distância do LOD, ok? Eu costumo sempre ir quebrando de 25 em 25, tá? Então o primeiro teria uma distância de 0,75, lembrando que o screen size sempre é 1 por padrão, então menos que isso seria 0,75, o outro 0,5 e o último LOD 0,25. Feito isso, vou dar um save aqui para a gente não perder essas configurações. Vou colocar o meu LOD de lado aqui na minha outra tela. Eu vou deixar essa tela nossa aqui visível. E vamos fazer uma coisa. Se eu simplesmente tomar distância, cadê as paredes aqui? Se eu simplesmente tomar distância, talvez a gente não vai conseguir ver. Opa, ó, aqui a gente consegue ver a diferença do com sombra ou sem sombra. Aqui, aparentemente, é o nosso objeto totalmente sem sombra. Vou distanciar mais para ver se muda alguma coisa. Não. Provavelmente essa é a distância já de nível 3 dele, ok? Mas, onde que fica o nível 1 e o nível 2? Fica difícil a gente visualizar assim. Por isso que a Unreal tem essa opção aqui, ó, em Lit, que é a forma que você enxerga, né? A renderização final. Tem isso aqui, ó. Level of Details, Coloration. Aí tem essa primeira opção, Mesh LOD, Coloration. E a gente vai clicar nela. Pronto. Tudo que é branco ou acinzentado, como a gente vê aqui, é porque não possui LOD configurado. Ele tem apenas LOD 0, que é o objeto base. Quando ele destaca em outras cores, é porque ele tem LOD e ele indica qual é o nível de LOD pela cor, ok? Então se a gente aproximar, ó, a gente tem o branco, os tons de cinza, que é o LOD 0. Depois a gente tem o vermelho, que é o LOD 1, o verde, o LOD 2 e o 3 azul. Se eu adicionar mais aqui, se caso você queira, poxa, 3 aqui não tá bom, eu quero deixar ele com sombra, você pode muito bem colocar a sombra aqui. E eu acho que ele deveria ter mais uns 2 LODs. Você pode vir aqui e adicionar jogando 6 e dar Apply de novo, tá? Ele vai recalcular e vai te entregar uma nova mesh de novo, com mais 2 LODs. O legal aqui é que quando você já tem tudo pré-configurado, e você adicionando aqui, dando Apply, ele joga para baixo já na sequência dos LODs que você já tinha, com a pré-configuração que a gente já tinha criado lá, de um material sem sombra. Aqui a gente usou 0,25, a gente pode usar aqui 0,15 e aqui 0,09. E ok, vamos ver como é que ficou o nosso último LOD. Tá bem ruim. E nele a gente vai tirar o Cast Shadow. Ok?
Ok. Vamos voltar para nossa cena. Continuando aqui a nossa distanciamento. Ele vai trocar para amarelo. E por fim, um rosa. Essas são as cores até o nível 5 de LAD, tá? Aqui para você visualizar esse LAD, como é que ele está ficando. E você pode voltar aqui para Lit, caso você esteja satisfeito com o resultado, ok? Então essa parte é bem tranquilo. Uma outra coisa que você pode configurar dentro do LOD, caso você queira uma customização um pouco mais avançada, é que dentro de cada LOD, inclusive do LOD base, você tem essa opção aqui, ó, Reduction Settings. Se você clicar nela, você vai ter Determination, porcentagem de triângulo. Essa opção aqui de Welding é como se ele estivesse juntando os triângulos, tá? Os vértices, ele vai soldar, seria isso. É uma solda que ele cria, então ele vai estar dando merge em alguns pontos próximos e você pode decidir a distância dessa solda, ok? E aqui o LOD base para a criação do LOD que você tem. Então é o seguinte, aqui a gente está no LOD 0. Se eu vier aqui para o LOD 1, não, aqui vamos para o LOD 2 e vier nessa opção, eu posso criar, tá vendo que ele está pegando 0? LOD base, significa o quê? Que ele está usando 25% do LOD 0. Mas eu posso colocar aqui LOD 1 e fazer ele pegar 25% do LOD 1. Então vai ser 25% do que tem aqui. Aqui tem 5.992 triângulos. Aqui tem 2.995. Vou dar apply, esse valor vai descer. Esperar ele lá. Porque é 25% desse valor. E esse valor já é 50% do zero. Então, logicamente, ele vai ter uma redução bem mais severa. E assim continua. O 3 ele sempre vem como base configurado no LOD 0. Ele sempre tenta ir dividindo sempre pela metade. Aqui você pode configurar essas opções. Você pode determinar para ele calcular só pelos triângulos, só pelos vértices, né? Então você tem todas essas opções de redução de triângulos individuais em cada LOD, incluindo o LOD 0. Então vamos supor que você tem um objeto que você modelou, você criou, pegou um haste para usar e você percebeu que ele tem muito triângulo no LOD 0 e não precisa de tudo isso. Então você pode reduzir diretamente nesse LOD 0 aqui, jogando esse 100%, por exemplo, para 50% e dando apply, que ele já vai computar todos os LODs para baixo já com base nisso. Tá? Então ele vai ficar tudo sempre menor do que sempre usando como base o LOD 0. Beleza? Então é isso que eu queria passar nesse vídeo, como configurar um pouquinho o LOD da UE4 de uma forma um pouquinho mais detalhada, entregando um pouco mais de otimização além dos triângulos. Pretendo fazer um vídeo mostrando parte um pouco mais avançada de LOD, mostrando umas configurações um pouco mais interessantes, visualizações também dentro da Unreal, tanto da 4 quanto da 5, sobre LOD, como visualizar algumas funções que ficam escondidas e que o motor precisa ler para poder gerar o LOD. E enfim, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha ajudado. Deixe um comentário aí, olha na descrição o link para acessar o meu site da Six Sides e ver os conteúdos que eu estou postando por lá. E até uma próxima e até mais.